Para nós é uma grande alegria estarmos na presença de Jesus Eucarístico. Então, enquanto nós temos a nossa reflexão, nós podemos também fazer a nossa adoração. Muitos que estão aqui presentes estão fazendo, também pessoas que nos acompanham em casa, estão fazendo o curso básico de teologia para leigos. E nós estamos agora estudando aquilo que é a base para a teologia, que é o estudo da filosofia. E tem alguns filósofos, tem algumas pessoas que marcaram a história da humanidade. Quando a gente fala, por exemplo, de filosofia, possivelmente já ouvimos falar em Platão, antes Sócrates, Aristóteles, René Descartes. Tem vários filósofos que foram muito importantes. Mas para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, nós temos duas mentes. Naturalmente existem muitas, mas principalmente duas mentes que marcaram a igreja, marcaram o cristianismo. Nós estamos falando de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Se alguém perguntasse assim para mim, durante o período da tarde eu pensava: Padre, qual você acha que são os santos mais importantes da história da igreja? Para você, quais são os santos mais importantes? Se alguém perguntasse para mim quais são os maiores, a igreja ela diz que primeiro é Nossa Senhora, depois nós temos São José, e depois nós temos os outros santos, possivelmente começando por São Pedro. Então esses daqui são os maiores. Mas os mais importantes, para mim, eu elencaria uma lista de 5 santos. Para mim esses 5 são os mais importantes. Aqui, de novo, eu não estou falando dos maiores, estou falando aqueles que eu penso que foram mais importantes para o cristianismo, para a igreja se organizar e se espalhar, para a igreja se desenvolver no mundo todo. Para mim, o mais importante de toda a história da igreja é São Paulo. São Paulo foi fundamental. São Paulo, ele foi aquele ardor, ele foi aquele ímpeto que fez a igreja sair de Jerusalém, que fez a igreja sair de um local ali que estava mais acomodado para ir para outros países. Se nós olharmos para o mundo de hoje e nós vemos a pessoa de São Paulo foi para a Turquia, São Paulo foi para a Grécia, São Paulo foi para a Itália, ele foi para inúmeros lugares, incansável, pelo menos uns 20 anos de viagem de forma incansável. O santo mais importante, eu colocaria ali medalha de ouro, primeiro lugar no pódio, São Paulo. Medalha de bronze, antes da medalha de bronze, medalha de prata, segundo lugar ali no pódio, Santo Agostinho. Santo Agostinho, no começo da igreja, quando o cristianismo ele tinha liberdade, quando ele começou a se organizar, foi Santo Agostinho que teve o mérito de sistematizar a fé. Começou a ter algumas heresias na igreja, tinham monges que eram hereges, tinha um monge irlandês chamado Pelágio. Pelágio dizia assim: não temos o pecado original, nós não precisamos da graça de Deus, o ser humano ele é forte por si mesmo, era como se não precisasse nem o batismo. E aí vai Santo Agostinho e ele define o que é a graça para um cristão, a doutrina da graça. Então Santo Agostinho ele foi fantástico, tinha um grande pensador, um pensador persa, o nome dele era Maniqueu, ele foi o fundador do maniqueísmo. Maniqueu, ele dizia assim: existem 2 princípios no mundo, 2 substâncias. Substância é algo que é o apoio de tudo. Sem a substância, tudo se dissolve. Sem a substância, nada existe. Nós temos a substância, que é o essencial de tudo, e aí temos os acidentes, que são as consequências. A minha substância, eu sou um ser humano, ninguém consegue tirar isso de mim. A minha idade, onde eu moro, tanto de cabelo que eu tenho, tudo isso daqui, a roupa que eu uso, tudo isso é acidente, é coisas que vão mudando durante a minha vida. Mas a substância é algo que não muda. Eu sou humano, eu sou homem. Então, ali no começo do cristianismo existia um homem chamado Maniqueu, ele dizia assim: o mundo ele tem 2 princípios, um princípio bom e um princípio mau. É como se os 2 estivessem confrontando um com o outro, e nós precisamos escolher o bem. E aí Santo Agostinho ele desenvolve uma doutrina, que é a doutrina do pecado original, que já tem raízes, sem dúvida nenhuma tem raízes na Bíblia, mas Santo Agostinho ele começa a escrever sobre o pecado original, e principalmente sobre o mal, que ele apresenta de uma forma
tão bonita, que depois seria base para toda a história da igreja. Santo Agostinho ele diz assim: não existem dois princípios, existe apenas um princípio, existe o bem. Existe o bem. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, ele dá o exemplo da luz. A escuridão existe? Ele diz, em si mesmo não. O que existe é a luz. O que é o escuro? O escuro é a ausência da luz. Nós temos a luz. Se a luz deixa de existir, começa a existir a escuridão, o escuro. O escuro não existe por si mesmo, o que existe é a luz. Então ele diz assim, o que existe, aqui parece algo tão óbvio, mas não era, ninguém escreveu sobre isso. Ele diz assim, o que existe é o bem e a liberdade. Existem duas coisas, o bem e a liberdade. Existe o bem, mas você é livre de querer ou não o bem. Se você escolhe o bem continua existindo. Se você não aceita o bem, não escolhe o bem, não quer o bem, o que passa a existir? O mal. O mal é fruto da liberdade humana em não querer o bem. O mal é criação humana. Podemos dizer do anjo do mal, de Satanás, mas o mal, ele acontece a partir do momento que o ser humano ele não quer o bem. Então o que existe é o bem. Existe o bem e a liberdade. E aí o que acontece? Ele diz assim, muito bonito também, o ser humano, ele tem a graça de Deus para sua mente ser iluminada. Então, com a graça de Deus, a nossa mente é iluminada. Depois nós temos a graça de Deus para a nossa vontade correta ser fortalecida. Ele diz assim, para escolher o bem, nós precisamos da vontade e precisamos da inteligência. Primeiro, e aqui é onde começa a conversão e a transformação de toda pessoa, é a partir da inteligência. A nossa inteligência, pela graça de Deus, ela é iluminada. A nossa vontade, pela graça de Deus, ela é fortalecida. Então, isso daqui é mais ou menos a teologia de Santo Agostinho, quando ele fala sobre a graça. A graça de Deus age na nossa inteligência através de luz, através da iluminação. Nós podemos perceber a verdade, nós somos iluminados. E na nossa carne, na nossa vontade, a inteligência, na nossa carne, na nossa vontade, a inteligência age nos fortalecendo. Santo Agostinho, e daqui a pouco o padre vai dizer o terceiro, quarto, quinto, completa o pódio aí, o medalha de bronze. Tem gente que diz, não quero medalha de bronze, só quero medalha de ouro. Olha, nesse pódio aí dos maiores santos da história, se tiver no pódio ali, já olha, não queria nem ficar em terceiro, só queria entrar nesse ginásio aí, nesse estádio aí para ser considerado um santo. Imagina os três. Para mim, medalha, de novo, não estou falando nos maiores, o maior é Nossa Senhora, depois é São José. Estou dizendo, na minha opinião, aqueles que foram mais importantes. Claro que Nossa Senhora foi importante, sem dúvida, mas estou dizendo para a organização, para a expansão do cristianismo. Então, primeiro nós temos São Paulo, depois Santo Agostinho. Santo Agostinho, normalmente o ser humano, ele escreve para mostrar as suas qualidades. Olha, eu fiz isso, a minha bibliografia, essa é a minha tese, esse é o meu texto. Santo Agostinho, ele escreveu uma obra para se confessar pecador. Santo Agostinho, ele escreveu um livro para falar mal dele. Santo Agostinho, ele escreveu um livro para contar os pecados dele. Isso daqui é algo inimaginável. Normalmente a gente gosta de deixar o nosso pecado escondido, e aí ele começa ali no comecinho do livro, ele já diz assim, o pecado original e o mal já agia em mim desde criança, quando eu pulava o muro, pulava a cerca da terra do vizinho para roubar pera ali na casa do meu vizinho, e fazia aquilo, e eu gostava tanto, me dava tanto prazer, não sentia remorso não, gostava tanto, ficava tão feliz. E aí ele diz, o ser humano ele tem uma tendência para o mal. O que ele gostava de fazer quando era criança? Ele disse nas confissões, gostava de roubar pera escondido do vizinho. Aí ele conta. E aí depois ele continua o livro. Então, Confissões é um livro que tem, na verdade é um tratado, que tem 13 pequenos livros. Então, quem puder ler, o padre indica, Confissões é um livro de 13 pequenos livros que estão ali dentro. Até o livro 10, até o livro 9,
ele escreve sobre a sua vida, ele escreve sobre o passado, aí depois no livro 10 ele escreve sobre o presente. Aí ele escreve como que ele foi escolhido bispo, aí ele escreve sobre o presente. Depois a parte mais difícil, capítulo 11, ou livro 11, 12 e 13, que ele faz uma reflexão sobre o tempo. Ele faz uma reflexão sobre o Gênesis. Então ali ele conta totalmente a vida dele. Quem quiser conhecer mais a vida de Santo Agostinho, sugiro muito que compre esse livro. E aí ali é um livro, e ele é dividido em pequenos livros, são 13 pequenos livros ali dentro, e aí tem o 8 e o 10 que fala mais da conversão e da vida dele. E aí ele dizia assim: a minha inteligência, como o padre disse, a graça de Deus, primeiro ela age na inteligência, depois age na vontade. É mais fácil Deus transformar e conquistar a nossa inteligência do que a nossa vontade. E aí ele dizia assim: eu quero a castidade, mas amanhã. Eu quero ser casto, mas amanhã, hoje ainda não. Ele acreditava em Deus, ele desejava ser uma pessoa de Deus, mas ele ainda não conseguia viver a castidade. Diz a história que Santo Agostinho, quando ele tinha 15 anos, ele teve o primeiro filho. E aí ele sempre disse, ele não conseguia viver a castidade. Sempre estava com namoro, com mulheres, teve uma vida muito promíscua. A mãe dele, ela rezava, Santa Mônica, ela rezava e fazia um pedido. Ela dizia: Deus, que o meu filho tenha um bom casamento, para ele sossegar, para ele acalmar, para ele parar. A única coisa que eu quero é que esse menino se case. Aí teve um filho, não ficou com a mulher, tinha outros relacionamentos, e olha como que Deus é perfeito. Deus não deu só aquilo que ela pediu, Deus deu muito mais. Ele não casou. E aí depois, infelizmente, um dia a gente vai perguntar para Deus e para Santo Agostinho o que aconteceu, mas o Adeodato, o nome do filho dele era Adeodato, sugestão aí, marquem aí para os sobrinhos, para os netos, Adeodato. O menino faleceu quando ele era muito jovem ainda, Parece que teve Santo Agostinho nem entra muito em detalhe, ele diz só que sofreu muito, e aí o menino faleceu, e depois, quando ele tinha ali cerca de 30 anos, ele se converte, depois ele até decide ser padre. Quando ele tinha mais ou menos 42 anos, Agostinho foi padre. Quando ele tinha 45, ele foi bispo, e aí ele faleceu aproximadamente com 76 anos. 76. Ele nasceu em uma cidade chamada Tagaste. Tagaste é onde nós temos hoje a Argélia, na África. Santo Agostinho é africano, nasceu na África. E aí depois ele estudou, viveu um grande tempo em Milão, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Quando ele viveu em Milão, ele estudava retórica. Retórica é a arte da comunicação. Naquela época, a retórica era como se fosse uma disciplina acadêmica. Existiam filósofos, então ele tinha a arte da retórica. E aí ele ouviu dizer assim, que havia um grande bispo em Milão, e esse bispo era muito inteligente, esse bispo era muito famoso. Qual que era o nome do bispo de Milão no final do século IV? O bispo que vai batizar Santo Agostinho? Começa com a letra A. Ambrósio, Santo Ambrósio. Eu tive a oportunidade uma vez de ir para Milão, e aí todo mundo falou: padre, você vai para Milão, você vai ver os shoppings, a moda e tudo. Milão, uma cidade muito rica. Falo, o que eu quero ver mesmo é onde Santo Agostinho foi batizado. Quero só ver onde ele foi batizado, depois ele pode me levar embora. Se der uma chance de ver outro lugar, ainda eu quero entrar na catedral, depois me leva no campo de futebol do Milan e da Internazionale, e aí depois eu já posso ir embora. Não precisa mais ver nada não quero entrar em shopping, não quero ver nada de moda. E aí Milão está mais pro norte ali da Itália. E aí a igreja onde ele foi batizado, ou na pia batismal de onde ele foi batizado, não é mais a igreja ela foi levada mais para o fundo. Então é como se a pia batismal estivesse no começo da praça. Então você tem a praça, depois tem algumas escadas, aí entra na catedral lindíssima. Então estávamos com um guia ali na entrada da catedral, ali conversando, e eu falei assim: onde que ele foi batizado? Ele falou: aqui do seu lado, olha a marca no chão. Então, a marca onde ele foi batizado está no chão,
e a gente pode ir caminhando assim na praça, uma das praças principais de Milão, que é onde temos a catedral, e ali tem o batistério onde Santo Agostinho foi batizado. Então Santo Agostinho ele queria ouvir Santo Ambrósio. Ele disse assim: tem alguém que é persuasivo, que é inteligente, ouvir dizer que tem alguém em retórica que é melhor do que eu, é esse que eu quero ouvir, porque eu vou provar que eu sou melhor do que ele. Então ele quis ouvir Santo Ambrósio para mostrar que ele era melhor do que Santo Ambrósio. Ele ia na igreja, aqui não tem ninguém hoje, então não vou dar comparação, sentava lá no último banco, ficava ouvindo para pegar os erros do bispo. E aí o bispo falava bem, começou a vir mais para frente, e aí chegou um dia ele quis entrar no gabinete do bispo, nos corredores ali da catedral, para saber o que acontecia lá dentro. E aí ele disse que descobriu onde que era o gabinete, a sala de Santo Ambrósio. E aí a porta estava um pouco aberta assim. Aí ele lembrou, ele não diz isso, mas eu imagino, lembrou do tempo que ele gostava de roubar pera, do tempo que ele gostava de fazer coisa errada, e falou: vou entrar lá e vou ver o que o bispo está fazendo. Entrou, colocou a cabeça assim, olhou e falou que o bispo estava ajoelhado e com a Bíblia na mão. Ajoelhado e lendo a Bíblia. E aí ele ficou encantado, de repente ele se converte, e ele é batizado. Olha, Santo Agostinho, ele nasceu no ano de 354. 354. Então, é há mais de 1500 anos atrás, nós estamos lá no começo da igreja. Santo Agostinho é do começo da igreja. Então, Santo Agostinho, e aí depois ele nasce em 354, ele falece em 430. Falece em 430. O ano que ele foi batizado, ali é mais ou menos 386, 387. Então nós estamos ali bem no começo do cristianismo mesmo. Medalha de bronze para mim entre os santos mais importantes, também fantástico, nós temos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ele era tão inteligente. A diferença é que Santo Agostinho ele era mais pastor, ele ficava com o povo, ele era bispo. Agora Santo Tomás era um professor, ele era um estudioso, era uma pessoa que vivia estudando, escrevendo, dando aulas. Diziam que sempre ao redor de Santo Tomás de Aquino tinha que ter pelo menos 3, 4, 5 funcionários, porque ele ia falando, as pessoas iam tomando nota. E aí ele falou assim: eu quero escrever uma obra de introdução, de preparação para os meus alunos lerem, e depois que eles prepararem, depois que eles lerem, depois que eles conhecerem essa obra, eles vão começar a estudar teologia comigo. Então era como se fosse uma preparação, como se fosse ali um ensaio. E aí essa obra, que é a preparação para depois estudar teologia, se chama Summa Theologica. 10 volumes aí de mais ou menos 300, 500 páginas. Extremamente denso. E aí quando a gente lê Summa Theologica, a gente fala assim: se esse é só o ensaio, se essa é só a preparação, imagina depois o curso. E aí ele falece com 49 anos, e o curso mesmo acaba sendo a Summa Theologica, que é um livro belíssimo, belíssimo. Vamos para o quarto. Esse ano completa 800 anos que ele faleceu. E aí abriram o local que ele estava enterrado e nós podemos ver os ossos, os restos mortais dele. Para mim esse é o quarto mais importante. E ele está enterrado em Assis, São Francisco. São Francisco, extremamente importante para a história da igreja. Depois, para mim, o quinto, Santo Inácio de Loyola. Por que Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas? A igreja, quando vem Martinho Lutero, a igreja é dividida, começa a surgir os protestantes, a igreja ela passa por grande dificuldade. E aí Santo Inácio, ele diz assim: vamos formar o clero, preparar bem os padres e vamos ser missionários. Por que a América do Sul é católica? Porque os jesuítas foram lá. Porque Macau é católico, porque Macau nós temos raízes católicas, porque os jesuítas vieram aqui, tem um colégio Mateurite, tem a casa dos jesuítas aqui. Então, o São Francisco, o Santo Inácio de Loyola foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica. Se alguém perguntar para vocês, depois eu quero encontrá-los aí, cuidado comigo, se encontrar o padre pela rua, eu vou perguntar para vocês quem são os 3 santos que vocês acham os mais importantes da igreja.
E aí depois, se estiver muito difícil, eu pergunto quais são os 3 que vocês gostam mais, tá? Então, depois o que eu gosto mais, um outro momento eu digo para vocês. Para mim, os 5 mais importantes: São Paulo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco e depois nós temos Santo Inácio de Loyola. Vamos falar um pouco sobre a história da igreja, e aí nós focamos um pouco mais em Santo Agostinho. A formação vai ser breve, mas vamos falar um pouco sobre a história da igreja. O que acontece depois da morte do último apóstolo? Jesus, ele forma um grupo, porque ele queria que a missão continuasse. Jesus, ele queria que a mensagem dele se espalhasse pelo mundo todo. Não era para acabar a igreja, não era para acabar o cristianismo com a morte do último apóstolo. Era para se espalhar, para se espalhar. E antes ainda da morte do último apóstolo, como que a igreja se espalha? Primeiro a igreja estava em Jerusalém, depois ela se espalhou pela Judéia, que é a região de Jerusalém, depois ela se espalha pela Samaria, que é uma região mais ali no norte de Jerusalém, e depois a igreja ela vai indo para o mundo todo. Ela vai para a Turquia, vai para a Grécia, vai para a Espanha, vai para a Itália. A igreja ela vai para o mundo todo. Aqui tem um termo que é importante, pode ser que vocês já ouviram, um termo que nós precisamos conhecer. Depois da morte do último apóstolo, começa um período chamado patrística. Patrística. Quem um dia for estudar, quem está estudando teologia, vai ouvir muitas vezes esse termo, patrística. O que é a patrística? Patrística é o período dos padres da igreja. Existem 2 tipos de padres da igreja, a diocesana e de congregação. Não é isso. Nós vamos ver assim, tem 2 tipos de padres da igreja. Tem padre com P maiúsculo e tem padre com P minúsculo. O que é um padre com P minúsculo? Padre Daniel. É alguém que é ordenado padre. Alguém que é ordenado padre é um padre com P minúsculo. O que é um padre com P maiúsculo? Um padre com P maiúsculo, ele precisa ter 3 coisas para ele entrar nesse grupo. É alguém que está no começo do cristianismo. Patrística é o período dos padres da igreja. Patrística é o período dos padres da igreja. E quem são os padres da igreja? Os padres da igreja são os grandes teólogos, os grandes santos que viveram desde a morte do último apóstolo, que foi São João no ano 100, até um concílio que a gente chama Segundo Concílio de Nicéia, no ano 787. Por quê? Porque ali foi definido, ali era um período ainda de discussão teológica. E aí depois, a partir daquele momento, eram discussões mais comportamentais na igreja. Então, patrística é o período da formação do conteúdo da nossa fé. Patrística é o período da elaboração da doutrina católica. É o período da elaboração do catecismo e do conhecimento da nossa fé. Tudo que nós acreditamos está na Bíblia, mas a Bíblia está de forma muito simplificada. A Bíblia, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Tem coisas que o ser humano precisa conversar, precisa saber e que não está na Bíblia. Aborto, sim ou não? Qual a cor da estola e da casula do padre no Natal? Não está na Bíblia. Então, a igreja nos primeiros anos, ela foi se organizando intelectualmente. Esse período de organização intelectual da igreja é um período chamado patrística. O que é patrística? O período que vai da morte do último apóstolo até o ano 787. O que aconteceu em 787? Teve um concílio para definir que nas igrejas do mundo todo nós teríamos imagens, nós teríamos ícones, que isso não era contrário à fé. Ali nós temos um grande santo chamado São João Damasceno. Depois, em outro momento, nós podemos entrar em mais detalhes. Mas vocês podem ver, quando vocês ouvirem dizer assim, patrística. O que é patrística? Patrística é o período dos padres com P maiúsculo. Eu penso que eu já fiz essa pergunta em outra formação, quero fazer de novo, se vocês acertarem, o padre vai ficar muito feliz. Então, tem gente já, pode perguntar, padre, eu acerto. Então, vamos lá, deixa o padre perguntar. Patrística é esse período do início da igreja, e padres da igreja são
aqueles que fazem parte desse período da patrística. O que é preciso? Daqui a pouco vem a pergunta. O que é preciso para alguém ser um padre da igreja com P maiúsculo? Primeiro, é preciso estar nesse período. É preciso ter vivido do ano 100 até o ano 787. É preciso estar nesse período para ser um padre da igreja. O que mais que é preciso? É preciso ter escrito algo de fundamental importância que tenha contribuído para a elaboração do conhecimento teológico da igreja. Precisa ter vivido naquele período, precisa ter sido um grande teólogo e precisa ter sido santo. É alguém que é santo, alguém que é relevante intelectualmente e alguém que viveu naquele período. Uma pergunta. Santo Tomás de Aquino viveu entre os anos 1225 a 1274. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Um extraordinário intelectual. Podemos chamar Santo Tomás de Aquino de padre da igreja com P maiúsculo? Parabéns. Não, ele não viveu no período. Não viveu no período. Podemos chamar, por exemplo, Papa Bento XVI de um padre da igreja com P maiúsculo? Não, não podemos. Podemos chamar Santo Agostinho de padre da igreja? Santo Agostinho, ele viveu entre os anos 354 a 430. Viveu no período, grande relevância teológica e santo. Ele é um padre da igreja. Então, olha, como que eu fico feliz ouvindo assim, sabendo que vocês vão para casa sabendo o que é patrística e o que é um padre da igreja com P maiúsculo. Então, nós temos ali no começo da igreja esses grandes exemplos intelectuais, esses grandes exemplos de formação da igreja. Mas vamos ali ainda ao começo da patrística. Como que a igreja ela se desenvolveu? Aqui também eu já refleti outra vez e gostaria de repetir novamente. No começo da igreja, como que ela se desenvolveu? No começo da igreja houve muita perseguição. E aqui o padre vai dando algumas datas. Se tiver alguma data que vocês quiserem guardar, as datas sempre ajudam a nós termos assim uma estrutura, a termos uma estrutura geral na nossa mente. Teve um período que o império da época, que era o Império Romano, ele perseguiu os cristãos. Quem era cristão corria risco de vida. Quem era cristão podia morrer. Quem foi o primeiro imperador romano que perseguiu o Império Romano? Quem foi o primeiro imperador romano que perseguiu os cristãos? O nome dele começa com N. N de Nero. Quem foi o primeiro imperador romano que perseguiu os cristãos? Nero. Nero foi o primeiro imperador cristão que perseguiu os cristãos. O que aconteceu? Nero, ele era tão cruel, diz a história que uma vez ele sabia que ele era tão mau e ele quis abrir a barriga da mãe dele para ver de onde ele tinha vindo. E aí tinha um irmão dele que ele achava que poderia tomar o império dele, ele pediu para matar o irmão. Então era um homem profundamente cruel. E aí ele olhava Roma, cidade de Roma, e ele dizia assim: Roma é muito velha, nós precisamos renovar Roma. Roma naquela época tinha mais ou menos, aqui eu posso estar errado, mas é mais ou menos 15 bairros. De repente, ali no ano 67, mais ou menos, de repente, Roma amanhece com cerca de 10, 11 bairros queimados. Ou seja, 70% da cidade. E aí? A cidade amanhece queimada, a cidade eterna, o centro do império. Qual que foi a primeira pergunta que as pessoas começaram a fazer? Quem pôs fogo? Por que queimou? Quem é o responsável? Quem é o responsável? E aí precisava arrumar um responsável. Quem que foram escolhidos os responsáveis pelo fogo de Roma? Os cristãos. Os cristãos. A igreja ela já estava começando a crescer. A igreja ela crescia, e o padre vai voltar ao incêndio de Roma. A igreja no começo ela cresceu por 4 razões. A igreja cresceu pelo testemunho comunitário dos cristãos. Eles se amavam, eles se ajudavam, eles se tratavam-se uns aos outros como irmãos e irmãs. Eles cuidavam um dos outros. Eles tinham um grande testemunho de amor. O amor dos cristãos, a coragem dos mártires,
Aí tem um grande homem, Tertuliano. Tertuliano, ele foi mártir no ano 202. Ele tem um grande escrito teológico. Ele viveu no período da patrística, mas ele não é santo. Então, Tertuliano não é um padre da igreja. Então, Tertuliano, ele tem uma frase que é uma referência. Ele diz assim: quanto mais matam os cristãos, mais a igreja cresce. Por quê? Porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais mata, mais os cristãos crescem. Por que a igreja crescia? O amor comunitário, a coragem dos mártires de dar a vida pelo Cristo. As pessoas olhavam e diziam assim: como que tem alguém que pode dar a vida? Como que tem alguém que pode deixar se matar, deixar entregar a sua vida? Lourenço era um jovem de 18 anos, ele cuidava dos enfermos. Um dia alguém do império pegou e disse para ele: Lourenço, você vai ser morto. Uma condição para você não ser morto: traga aqui a riqueza da igreja, e aí você não será morto. Te dou uma semana. Eu falei: topo, isso é muito fácil. Então eu trago a riqueza da igreja daqui a uma semana. E aí passou uma semana, ele voltou, e aí ele falou ao líder do império: a riqueza da igreja é muito pesada, é muito difícil, não consegui trazer tudo aqui, mas está em um local aqui perto, nós vamos entregar tudo para vocês. E aí, então vamos lá buscar a riqueza da igreja. E aí quando o império chegou para buscar a riqueza da igreja, eram os doentes, os pobres, os marginalizados. Aí ele falou: isso daqui é o maior tesouro da igreja. Você zombou do império, vai ser morto. E aí colocaram ele numa grelha e ele foi queimado vivo. E aí diz que ele não pegava fogo, ele assava. Chegou em um momento, Lourenço, ele disse assim: esse lado já está assado, vira agora do outro. E aí viraram do outro lado. Imagina as pessoas vendo isso. Como que você não vai se questionar? Como que alguém dá a vida por uma ideia? Ninguém dá a vida por uma ideia. Quem dá a vida por um jogador de futebol? Ninguém. Agora, quem dá a vida por Deus? As pessoas dão. Então elas viam o amor comunitário, elas viam a coragem dos mártires, as pessoas viam o impulso missionário. Eles não ficavam apenas onde eles moravam, levavam a mensagem para outros lugares, o impulso missionário. E aqui nós tínhamos os intelectuais da igreja, que são os padres com P maiúsculo, os grandes intelectuais. Primeiro, nós temos São Justino, Santo Irineu de Leão, depois nós temos Santo Inácio de Antioquia, nós temos Santo Agostinho, São Basílio, São João Crisóstomo, e aí nós temos vários intelectuais. Algumas pessoas influentes, intelectuais na sociedade começaram a se converter ao cristianismo. Então nós temos o amor comunitário, nós temos a coragem dos mártires, nós temos o impulso missionário, nós temos a conversão de intelectuais e os filósofos cristãos. Então, por essas 4 razões, essa é a minha opinião, por essas 4 razões a igreja começa a crescer. Ponto, fecha parênteses, voltamos ao incêndio de Roma. Então, quando Roma foi incendiada, quem que fez isso? Quem incendiou Roma? Quem fez essa crueldade? Precisa culpar alguém. Culparam quem? Os cristãos. E aí disseram: já que vocês gostam de fogo, vocês vão iluminar a cidade. Pegavam os cristãos, amarravam eles em postes, colocavam assim em praça pública e depois à noite colocavam fogo, para através daquele fogo a cidade ser iluminada. E aí começaram a matar os cristãos. E aí Paulo, degolado, cortam a cabeça de Paulo, nesse período mesmo, 64 até 67, Paulo degolado. Pedro morto também, depois enterrado na colina do Vaticano, onde Pedro foi morto e enterrado, é onde nós temos a Basílica do Vaticano hoje. Então, a igreja, ela começa a ser perseguida. Deixa o padre dizer para vocês, nós vamos ver agora 3 datas e nós vamos nos esforçar para memorizarmos. E depois nós focamos em Santo Agostinho e nós vamos caminhar para o final da reflexão. 3 datas. Primeiro, quando começou a perseguição.
Vamos colocar assim, ano 67, 67, começa a perseguição. Como que termina a perseguição? Aí termina com outro imperador. E aqui nós temos o papel de uma grande santa. Quando vocês ouvirem falar desse nome, aqui nós estamos falando da mãe do imperador Constantino. O nome dela era? Começa com H. Santa Helena. Helena era mãe de Constantino. Helena rezava por Constantino, ele estava tendo uma guerra para ver quem seria o imperador romano, e aí conta a história, não sabemos se é verdade ou não, que à noite ele teve um sonho e viu em um escudo essa inscrição, in hoc signus vinces, com esse sinal vencerás. No outro dia ele foi para a batalha, ganhou a guerra e ele disse assim, a partir de agora os cristãos vão ter liberdade religiosa. Ele escreveu um texto chamado Edito ou Édito de Milão. Liberdade dos cristãos, ano 313. Então vocês percebem, de 67 até 313, liberdade dos cristãos. Aí depois de 313, nós avançamos mais um pouco, os cristãos eram livres. Eu já contei essa história e gostaria de contar novamente, porque aqui nós vamos falar mais um pouco sobre Milão. O imperador em 313 era Constantino. O imperador em 380 era um homem chamado Teodósio. Teodósio era uma pessoa muito cruel e ele invadiu uma região que atualmente é a Grécia, chamada Tessalônica. E na guerra lá na Tessalônica ele matou aproximadamente 5.000 pessoas. De uma forma sem necessidade matou 5.000 pessoas. E aí Teodósio, depois dessa guerra, ele volta para a Itália. Naquela época Milão já era uma cidade de muito sucesso, de grande destaque. Ele volta para a Itália e aí ele vai para Milão. Vai lá para a Catedral de Milão, o Teodósio, que era o imperador, participar da missa. E lá na entrada da igreja, na missa, quem que ele encontra? Quem que era o bispo de Milão, nessa época, que foi aquele que batizou Santo Agostinho? Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. Vai lá e encontra Santo Ambrósio. Ô Ambrósio, ganhei a guerra, louvado seja Deus, vou entrar, vamos agradecer a Deus na missa. Ambrósio disse, não, aqui você não entra. Você derramou sangue inocente. Você é cruel, aqui você não entra. Você vai fazer penitência pública. Senão, não seja cristão. Enfrentou o imperador. Por 9 meses, Teodósio se vestiu de saco, passou cinzas no corpo e ficou na porta da catedral, vivendo como um mendigo. Imperador romano, olha o bispo, olha o que é um Santo Ambrósio. Então existem esses momentos que são como se fosse... Claro, é um facto, mas é como se fosse um divisor de águas. O que aconteceu? Teodósio teve o seu coração tocado, se converteu, e no ano 380 ele escreve outro texto, outro edito ou édito, chamado Edito de Tessalônica. O primeiro é de Constantino, Edito de Milão. Os cristãos são livres. Depois vem o Edito de Tessalônica, no 380. O cristianismo, o catolicismo, é a religião oficial do Império Romano. A partir daquele momento, ano 380, tem gente que diz, qual que é a diferença de Constantino e Teodósio? Qual que é a diferença de 313 e 380? A diferença é enorme. 313, os cristãos têm liberdade. 380, os cristãos passam a ser a religião oficial. Vamos falar mais uma data? Pode ser? Mais uma data? 476. 476. O que aconteceu em 476? Cai o Império Romano. Cai o Império Romano. E o Império Romano, ele caiu por vários motivos. Corrupção moral. E aí os povos vizinhos começaram a se fortalecer e eram os bárbaros, caiu o Império Romano. Um pouco antes de cair o Império Romano, vamos falar sobre outro grande bispo. Como que é bom conhecer a história da igreja, para mim é tão bonito. Vamos falar sobre outro grande bispo. Antes de cair o Império Romano, os bárbaros, que eram os povos
que de certa forma eram escravizados pelo Império Romano, queriam tomar o poder, queriam vencer o Império, e diz que um desses povos, eles se chamavam hunos, uma dessas tribos bárbaras. Tínhamos os arianos, tínhamos os hunos, os francos, tinham vários povos diferentes. E aí tinha um que nós chamávamos de hunos. E o chefe dos hunos, o nome dele era Átila. Átila, aqui nós estamos mais ou menos no ano 450, Átila disse assim: eu vou invadir Roma e vou conquistar Roma. Ano 450. O império estava quase caindo, o império estava muito frágil. Vou invadir Roma e vou conquistar Roma. Sabe o que o imperador fez? O imperador romano correu para Constantinopla, que era como se fosse uma outra capital do império. O que aconteceu? O Papa, o bispo de Roma, chamado Leão, antes ele era um advogado famoso em Roma, ficou padre, depois ficou Papa. Leão, Papa Leão, nós chamamos de Leão Magno, o dia dele é dia 10 de novembro. Leão Magno, ele foi na entrada da cidade e falou para Átila: olha, São Leão Magno, Santo Ambrósio, grandes bispos, essa é a história da igreja, grandes homens com coragem. Teresa d'Ávila, grandes mulheres, Santa Teresinha, grandes mulheres. A história da igreja é feita por pessoas que são fabulosas. E aí Leão Magno, ele vai na entrada da cidade e fala para Átila. Átila tinha um ditado popular que dizia assim: Átila é tão cruel que onde o cavalo dele pisa não nasce grama. Ou seja, ele destruía tudo. Tudo. E ele chegou e fala: só falta Roma. Leão Magno, o Papa Leão, sobe um cavalo, vai na entrada da cidade e diz: aqui você não entra. Aqui você não entra. Essa cidade é a cidade do sangue dos mártires. Eu sou Pedro, sou o sucessor de Pedro. Aqui você não entra. Aqui você não entra. E aí diz a história, ficou impressionado com o Papa, deu meia volta, voltou e fugiu. Quem passou... Aí depois o Império Romano cai. Isso daqui é simbólico, porque depois da queda do Império Romano, da devastação econômica, social, política, moral de toda a Europa, quem começa a tomar o protagonismo, quem começa a ser a referência, quem começa a reorganizar, quem começa a cuidar da organização ou reorganização da Europa, do mundo, passa a ser a igreja. Com essa atitude de Leão Magno, as pessoas diziam assim: viver próximo do báculo do bispo é seguro. O bispo cuida de nós. Quem cuidava antes era o imperador. Quem cuidava antes era o imperador. O imperador já tinha fugido para Constantinopla, depois infelizmente se tornou Istambul. O imperador correu, Papa, lá. Leão Magno. Tem uma foto de Rafael, linda, Santo Agostinho. Tem uma foto de Rafael que ele mostra Átila entrando em Roma e Leão Magno lá na entrada com o seu cavalo e enfrentando Átila. Tem uma pintura lindíssima. Vale a pena, um dia vocês pesquisam, é do grande pintor Rafael. Então a igreja, aos poucos, primeiro ela foi 67 começa a ser perseguida, 313 passa a ter liberdade, 380 é a religião oficial, 476, com a queda do império, ela passa a ser a referência mundial. Essa é a história da igreja. A pergunta é: ensinam isso na escola? Aí querem falar de cruzadas, de inquisição, querem falar que a igreja é contra o progresso. Os maiores cientistas do mundo são católicos. Big Bang, os católicos são parvos, são atrasados, são contra a ciência, porque hoje nós acreditamos no Big Bang. A teoria do Big Bang foi feita por um padre. Na época do grande apogeu da França, iluminismo, Revolução Francesa, todo mundo contra a igreja, a razão é suficiente, queda da monarquia, igualdade, liberdade, fraternidade, uma grande falácia
para aqueles que se achavam mais fracos tomarem o poder. E aí questionavam, e aí depois, de repente, um dia tem essa história. Um dia, um jovem estava indo para a universidade de Paris, uma universidade famosa de Paris, e pegou um trem. De repente ele sentou do lado de um senhor, e o senhor estava rezando o terço. Um jovem, rezando o terço? Nem sei se eu consigo viajar do seu lado. Pura ignorância. O senhor não conhece Voltaire, não conhece Jean-Jacques Rousseau, o senhor não conhece os grandes iluministas. E agora nós temos descobertas científicas, como a pasteurização do leite de Louis Pasteur, e o senhor rezando o terço. Fez uma cara assim. E aí o senhor, ele precisava descer do trem. Ele falou, tá bom, eu vou descer do trem, eu te deixo o meu cartão, um dia a gente continua conversando. Aí o senhor que estava rezando o terço, deixou o jovem lá, entregou um cartão na mão dele, o jovem. Pegou o cartão e foi embora. Depois que ele desceu, ele foi olhar o cartão, o nome, lá no cartão, Louis Pasteur, maior cientista da época, o responsável pela descoberta da pasteurização do leite, que era uma das maiores descobertas daquele período, um padre católico. Isso não era padre, um grande leigo católico, um grande pensador católico. Então, a igreja sempre aprovou a ciência. Sempre aprovou a ciência, mas nós acreditamos que existem coisas que é preciso dar um salto além do conhecimento intelectual, é preciso a fé. Então a igreja sempre foi a favor. Então olha que coisa linda, quando o Império Romano, isso é lindo, quando o Império Romano caiu, quem segurou o Ocidente, quem construiu o Ocidente foi a igreja. Padre, como? Deixa o padre falar mais um pouquinho. E aí nós vamos para mais uma data, 590. Depois pega o padre no corredor, papel e caneta, a gente põe todas as datas. O que aconteceu em 476? Uma grande devassidão. Caiu o Império Romano. Cristãos não tinham mais muita qualidade. Por quê? Porque era a religião oficial. Todo mundo era cristão, todo mundo era católico. Qualquer trabalho oficial precisava ser católico, mas a qualidade era ruim. E aí, algumas grandes mentes, espíritos e pessoas santas começaram a querer transformar o coração e serem santos através da vida monástica. Muitos disseram assim, esse mundo está perdido. Para ser santo eu preciso ir para o mosteiro. Aí nós temos São Bento, nós vamos tendo vários outros monges. Então muitas pessoas sérias que queriam rezar, que queriam viver para Deus, eles iam para os mosteiros. Então, próximo dos mosteiros, onde viviam esses grandes homens, próximo dos mosteiros, o que começou a ser construído? Começou a ser construído escolas, hospitais, asilos, orfanatos. Um lugar que tem uma escola, um orfanato, um hospital, vai atrair pessoas ou não? Vai. Aos poucos começam a surgir as cidades. As cidades. Quem fundou as cidades europeias foram os monges católicos. Até hoje, no centro de uma cidade, o que tem? Tem uma igreja, não é? Uma igreja, era um mosteiro. Então você tinha um mosteiro, e aí viver próximo dos monges era sinal de proteção e de cultura. E aí vão começando a surgir as cidades, vão começando a surgir os bairros, as organizações e depois a ciência. Olha como que a igreja é importante, olha como que a igreja é importante. Eu gosto sempre de perguntar assim, na época de Jesus, quantas escolas ele visitou? Na época de Jesus, quantos hospitais ele foi? Lembram na Bíblia quantos hospitais Jesus visitou? Quantas escolas ele visitou? 0. Por quê? Porque não existia. Quem fundou escola pública? Antigamente escola era para os ricos, tutor de quem era filho do rei, filho da rainha. Esses tinham escola ou professor particular. Como que surgem as escolas públicas? De repente alguém apertou um botão, abriu as nuvens e caiu uma escola com professor e diretor.
Não foi muito assim, não. Veio um anjinho com as escolas. Não. Como surgiram as escolas? Gostaria de perguntar para os professores de história ou de sociologia que falam tão mal da igreja. Se eles ensinam isso na escola ou não ensinam. Se não ensinam, são injustos. Se não ensinam, intelectualmente, cientificamente falando, são adúlteros. Estão fazendo um grande desserviço. Uma coisa é o que eu acredito, a outra são os factos, temos que mostrar os factos. Como surgem as escolas públicas? Fundação da Igreja Católica. Como que surgem os hospitais públicos? Fundação da Igreja Católica. E aí, de repente, ano 590, um grande Papa, a Igreja ela tem 267 papas. 2 receberam o título de Magno. Desses 267, 90 são santos. A maioria da igreja diz que não é santa. Não é santo, por vários motivos. 2 ganharam o título de Magno. O que é Magno? Alguém que é grandioso. O primeiro que foi Magno, o que venceu Átila, Leão. O segundo que foi Magno, Gregório. 3 de setembro. 3 de setembro. São Gregório. Padre, o que São Gregório fez? Gregório, ele era monge. Gregório, ele foi para os mosteiros e disse assim para os monges: agora vocês vão sair dos mosteiros para vocês serem missionários e evangelizarem outros lugares. E aí tinha um monge chamado Agostinho de Cantuária, sai do mosteiro e se torna o pioneiro, o primeiro missionário e evangelizador da Inglaterra. Tem outro que o nome dele era Patrício, um monge que se torna pioneiro, primeiro grande evangelizador da Irlanda. Então, Gregório Magno, além de ser o compositor, o fundador do canto gregoriano, ele pega os monges e lança os monges para serem missionários. Os monges para serem missionários. Essa é a história da igreja. Interessante, né? Tão bonito a gente conhecer. É bom a gente conhecer porque de repente vem alguém e fala uma casquinha, o católico não sabe nada. E esses dias no Brasil está tendo muito debate entre um católico e um protestante. Normalmente nesses debates sempre gostam de colocar a Igreja Católica como se fosse o centro da reflexão. Por que a Igreja Católica é isso? Por que a Igreja Católica é isso? Por que ela pensa isso? Gostaria, com todo respeito, nós respeitamos a todos, mas eu gostaria de ouvir a história das outras igrejas. Lá no Brasil nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, tem a Igreja Assembleia de Deus, tem a Igreja Presbiteriana, tem uma igreja que nós chamamos de Igreja Quadrangular. Gostaria de ouvir um pouco a história dessas igrejas. Gostaria de ouvir um pouco, contarem assim um pouco ali no período que Átila invadiu Roma, como que eles contribuíram, no começo ali dos primeiros hospitais, escolas públicas, quantos que eles ajudaram a educar. Só existia a Igreja Católica. Até 1521 só existia a Igreja Católica. Só. E a ortodoxa? A ortodoxa é católica. Católica. Tem algumas divisões, mas é católica. E aí em 1521 tem um ex-padre que casa com uma ex-freira que faz um desserviço de querer fundar a segunda igreja. E hoje são mais de 40 mil, cada uma com nome diferente. E cada dia um pastor briga com outro e funda uma igreja nova. A nossa igreja, por isso que é lindo ser católico, por isso que é bom conhecer a igreja. Ser católico, a nossa igreja ela tem uma identidade linda. Linda, linda. E que bonito nós voltarmos para casa e sabermos que nós fazemos parte dessa história. Que bonito nós voltarmos para casa e sabemos que essa história ela foi construída e que nós somos membros e parte dessa grande família que hoje tem 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de membros espalhados no mundo todo. Essa é a Igreja Católica. E aí, esse é o contexto do começo do cristianismo. Daqui a pouco, muito em breve, nós vamos começar a estudar Santo Agostinho. Então, o padre não precisa voltar quando nós formos estudar sobre todos esses detalhes. Então, eu peço que vocês procurem saber onde que vai ter os vídeos, como que vai ser os estudos. Peço que vocês procurem o padre pessoalmente, peçam a apostila. Então, vocês vão ganhar o material e vamos estudar mais sobre a nossa fé. Proposta para o ano passado, estudar a Bíblia. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, deixa mais para frente.
Proposta desse ano, estudar a teologia católica. Nós vamos estudar história, Bíblia, os dogmas, nós vamos estudar toda a teologia católica. Louvado seja Deus por isso. Como que é bom ser católico, como que é bom conhecer a igreja, como que é bom conhecer a igreja, a única igreja fundada por Cristo.